Alguém disse book haul? Oi, aqui é a Thaís de Pronome Interrogativo e eu vou te mostrar todos os livros que chegaram por aqui durante o mês de abril. Tem muita coisa legal, tem vários livros que muitas pessoas já leram e super amaram e eu fiquei muito curiosa. E além disso, todos os links para você comprar esses livros vão estar aqui no box de informações e você comprando por esse link ajuda e muito o canal, então vambora! O primeiro livro que eu vou te mostrar é O Que Terá Acontecido a Baby Jane. Esse livro inspirou um filme clássico, que é um terror gótico, onde a gente tem a história de duas irmãs. Ambas se afastaram ali dos holofotes por motivos diferentes e a gente tem uma história onde cresce um sentimento meio que de obsessão, meio que de ressentimento entre essas duas irmãs. E essa edição da Dark Side tá muito apaixonante, porque não é capa dura, é aquela capa fofinha, sabe? E tá uma leveza só. Eu acho que eles trocaram o papel desse livro, eu estou sentindo aqui no meu coração. Mas, gente, eu tô muito apaixonada por essa edição e tô curiosa pra ler, porque eu vi o filme há muito tempo atrás e agora eu quero ler e assistir o filme também. Então, fica aí a dica pra quem quer um livro com um teor gótico na história e que fala ali sobre obsessão, ressentimento e todas essas coisas. Da Intrínseca eu recebi Tempo de Luz e aqui a gente tem uma ficcionalização de uma história real. A gente tem a história da Lee Miller, que era uma modelo e virou fotógrafa, e a gente também tem a história do encontro dela com Man Ray. E é uma história real que aconteceu, então a gente vai ter a ficção contando uma história real entre os dois e o relacionamento conturbado deles. Tudo se passa ali em Paris de 1930 e a gente tem um ambiente que é boêmio, um ambiente onde as coisas estão fervilhando, as questões artísticas estão fervilhando, porém a gente ainda tem aqui a questão sexista, então a gente vai ver todo esse relacionamento deles, mais esse pano de fundo que a gente tem de Paris nessa época. Também da Intrínseca eu recebi 9 Desconhecidos e você provavelmente já me viu falando desse livro quando ele estava sendo lançado na caixinha Intrínseco. Se você não conhece, eu vou deixar o link aqui no box de informações. E aqui a gente tem uma história bem curiosa, onde 9 pessoas vão para um spa esperando ali tranquilidade, paz e aquela coisa que a gente não tem às vezes, mas eles acabam encontrando uma coisa que eles não imaginavam, algo completamente diferente que vai mudar a vida deles. Eu tô bem curiosa para ler, muita gente já leu, amou a história, e a Liane Moriarty, né? A mulher, assim, tá criando várias histórias que o pessoal tá amando, que tá virando série, enfim. Do Selo Veros eu recebi 2 livros que parecem ser histórias, assim, românticas, romances, porém eu tô bem interessada principalmente neste aqui. Aqui a gente tem uma história de uma mulher que tinha tudo, assim, pra ter uma vida perfeita, porém ela sofre um acidente e ela acaba perdendo o bebê que ela tinha, ela acaba ficando com raiva do marido dela e ele acaba lembrando ela de um pote dos desejos e eles acabam viajando, conhecendo o mundo. Então eu achei bem interessante essa temática, principalmente de sentimentos aí que a gente tem. E esse daqui é o segundo livro de uma série chamada Irmã Shakespeare. É um amor de inverno e ele vai contar a história da Kitty Shakespeare. São 4 irmãs, 4 livros, então provavelmente você vai poder ler assim como livro único ou então numa ordem que não precisa ser uma ordem. Mas eu vi muita gente gostando bastante dessa história e eu tô bem curiosa principalmente sobre esse daqui. Da Editora Globo eu recebi 3 livros e um deles eu já li, então eu vou começar por ele, que foi Redoma de Vidro, da Silva Plath. Eu tava querendo muito ler esse livro e eu ainda não sei o que dizer sobre ele, só que eu simplesmente amei. Aqui a gente tem o único romance que ela fez, é um romance de formação, e esse livro foi publicado semanas antes dela se suicidar. Aqui a gente tem uma história da Esther, onde ela acaba construindo ali a questão social, sua questão sexual também, e é uma história que fala muito sobre muitas coisas. Talvez, se eu tivesse lido os diários da Silva Plath antes, eu teria entendido muito mais essa personagem, mas ainda assim conversa muito com o universo que a gente tem. A gente tem uma história aqui que ressoa até hoje dentro da nossa sociedade. Nós temos muitas coisas que a gente consegue equiparar. Eu não sei se você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre esse livro, porque, assim, tem muito mais gente que é estudioso de Silva Plath, que fez vídeos, assim, incríveis. Eu vou encontrar algum e deixar aqui nos cards pra te indicar, mas eu não sei se eu seria a melhor pessoa, até porque eu nunca estudei Silva Plath na minha vida. Esse foi o primeiro contato que eu tive com a autora, mas com certeza eu quero consumir principalmente os seus diários depois que eu li esse livro, sabe? É uma história densa, é um romance de formação, então assim, tem muita coisa pra você digerir. Eu acho que não é um livro para você, tipo, ler numa tacada só ou
sei lá, falar sobre ele de uma vez, né? Eu acho que a gente tem muito mais pra conversar sobre ele, eu gostei demais. O outro livro é Mulheres Difíceis, da Roxane Gay, e aqui a gente tem 21 contos de 21 mulheres difíceis, e eu peguei assim um conto aleatório pra ler, e eu acabei percebendo que ela consegue abordar muita coisa sobre a mulher, sim, principalmente sobre diferentes forças, diferentes belezas, diferentes situações também. Então aqui a gente consegue ver uma autora que abraça toda uma sociedade, que abraça todas as mulheres. E eu gostei muito porque ela tem uma questão ali na escrita que torna alguns pontos mais engraçados, outros mais reflexivos, tem um peso em alguns momentos. E eu só li um conto mesmo, mas eu pretendo ler todos eles porque eu gostei muito do que eu vi aqui. E também recebi um livro do Shigozi Obioma, Uma Orquestra de Minorias. E assim, eu vou precisar ler porque o que tá escrito aqui resume muito melhor do que eu poderia falar sobre essa história. Aqui a gente tem um livro que vai ser narrado por um espírito ancestral, uma entidade típica da mitologia nigeriana. Uma Orquestra de Minorias conta a história de um jovem humilde que, ao se apaixonar pela primeira vez por uma moça rica, decide largar tudo que lhe é mais caro para provar a sua amada, a família dela e a si mesmo que, assim como as aves que tanto admira, ele também pode voar alto. O que ele não imagina, porém, é que o destino lhe mostrará que nem todas as aves, apesar de suas asas, foram feitas para ganhar o mundo, assim como alguns homens nasceram para manter os pés fincados no chão. Eu fiquei muito curiosa porque há bastante tempo eu não leio um livro de um nigeriano, então eu acho que esse daqui vai sim pra pilha de leituras, porque essa sinopse, assim, me conquistou logo na primeira frase, não é mesmo? E da Companhia das Letras eu também recebi 3 livros, e um deles eu vou ler muito em breve, porque aqui a gente tem o Corvo, e eu sou apaixonada por esse poema, porque aqui a gente tem exatamente 108 versos, onde o Edgar Allan Poe declara ali o seu eu lírico, ele abre seu coração sobre perder a sua amada Leonora, né? E aqui a gente não tem apenas o poema, aqui a gente tem o poema e mais algumas análises, pelo que eu vi, tem o poema também em inglês, enfim, eu fiquei apaixonada por essa edição e ela tá assim, primorosa real, que faz jus ao que a gente tem aqui e ao que Edgar Allan Poe criou, como ele mesmo disse, com a precisão de um problema matemático, né? Eu estou apaixonada por essa edição. Também recebi Longe de Casa, que vai contar a história e a trajetória da Malala, que assim, é uma pessoa que inspira muitas outras pessoas. E também recebi The Chase, não conheço, e quem leu esse livro me conta aqui nos comentários, porque eu não faço ideia sobre o que é. E por último, mas não menos importante, eu vou te mostrar os 2 livros que eu recebi na caixinha Intrínsecos. Na verdade, eu recebi na caixinha 007 e na caixinha 008. Então, se você não quiser spoiler, pula pra essa minutagem que vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela pra gente se despedir e conversar um pouquinho mais. Mas se você não tiver problemas com spoilers, fica aqui que eu vou te mostrar quais foram os livros. Tá pronto? Tá pronta? Então tá. Aqui o primeiro livro que eu vou te mostrar é o que veio na caixinha 007, que é Ponti, se eu não me engano, é assim que fala. E aqui a gente tem uma autora que é de Singapura. Eu achei bem interessante isso, porque a gente quase não lê autores de nacionalidades diferentes, né? Então é um livro que provavelmente eu vou ler. E aqui a gente tem um romance psicológico, digamos assim. E da caixinha 008 foi Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owners. Esse daqui eu recebi recentemente, então não sei muita coisa, mas se você ficar interessado ou interessada, em breve esses livros vão ser lançados também numa edição tipo a que eu te mostrei de 9 Desconhecidos, tá? Então esses foram os livros e eu amei a escolha das cores, sério, vai ficar muito lindo aqui na estante. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários quais desses livros você já leu, qual você tá muito curioso ou curiosa pra ler logo, e me dá uma dica aqui por qual eu deveria começar e qual você também gostaria de ver uma resenha aqui no canal, que eu quero saber. Então é isso, se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, já se inscreve pra você não perder nada e a gente continuar conversando sobre livros. Deixa seu joinha porque ajuda demais e me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, super beijo e tchau, tchau!